Conectados com Valéria Novelli é um programa que conecta pessoas. E nada disso seria possível sem os nossos apoiadores. Se a vida é uma festa, você já deve ter ouvido falar em Josi Amaral Eventos. Prazer, eu sou a Josi e trago para você um buffet itinerante, com gastronomia nacional e internacional, totalmente personalizado para o seu evento. Pensa nos orçamentos sem compromisso? Aguardo vocês. Em um mundo onde a concorrência é acirrada, a visibilidade é a chave para o sucesso. Apresentamos a solução que você e sua empresa precisam, QG de Ideias, especialista em marketing estratégico digital. Como equipe dedicada e criativa, transformamos ideias em resultados tangíveis. Do branding à presença online, a QG de Ideias é a sua parceira para o sucesso, entregando exatamente o que você precisa, sem enrolação ou complicação. Não perca tempo e invista no seu sucesso com a QG de Ideias. Entre em contato hoje mesmo. Juntos, vamos além. Na hora de construir a sua casa, você precisa estar nas mãos de quem sabe o que faz. Do projeto ao acabamento, a Quirás está presente na realização de sonhos. Construções inteligentes que fazem a diferença no seu dia a dia. Antes de comprar sua casa, fale com a gente. Vem para Quirás. Descubra o poder de transformar sua vida com a Duzane. A Angelina, de São José do Rio Preto, encontrou na Duzane a liberdade financeira e a realização pessoal. Com peças premium, conforto incomparável e design exclusivo, a Duzane valoriza cada mulher. Seja sua própria chefe, com horários flexíveis e ganhos proporcionais ao seu esforço. Seja uma revendedora Duzane. Entre em contato com a Angelina. E se você pudesse mudar vidas? E se você pudesse realizar um trabalho com propósito e ainda ganhar com isso? Com os óleos essenciais da Terra, você leva bem-estar, saúde, equilíbrio para quem está ao seu redor e ainda conquista uma renda extra. Ser um consultor da Terra é mais do que vender óleos. É espalhar cuidados, é transformar rotinas, é salvar vidas com o poder da natureza, é deixar o caminho mais leve. Seja do Terra. Ganhe, compartilhe, cure, faça a diferença. Olá! Está começando mais um Conectados com Valéria Novelli. Eu e você completamente conectados. Hoje o nosso bate-papo é com o médium Newton Stuck, que vai contar tudo pra gente sobre a psicografia. Mas antes, roda a vinheta. E agora eu estou aqui com ele, recebendo ele com muita alegria. Uma entrevista que eu esperava há muito tempo.
com o médium, orador, né? Espírita, Newton Stuck, que nós estamos combinandinho. Hoje nós estamos iguais. Tudo bem, Newton? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui, viu? Falei que da última vez que eu te vi, você tá mais bonito, mais elegante, né? Igual o vinho, vai ficando mais velho, melhora. Ô, Newton, nossa, eu tava conversando nos bastidores que eu não sou muito de perguntinha nas fichas, mas é que eu tenho tanta coisa pra te perguntar que eu tô achando que um programa só não vai dar pra nós dois. Vamos ver. Conta a sua história lá, Newton, criança. Eu posso chamar isso de fenômeno, a psicografia? Pode chamar de fenômeno. É um fenômeno. Na verdade, Kardec explica como algo natural, né? A mediunidade é algo que todo mundo tem. É que algumas pessoas reencarnam com a missão de trabalhar com ela. Outros não, só serve como intuição. No meu caso, a gente vai chamar de mandato mediúnico, que é... Eu nasci com essa função dentro da mediunidade, que é a consolação. Então, para mim, é um trabalho dentro. Para outras pessoas que não vieram com esse trabalho, tem a mediunidade na intuição, na doação de energia, mas todo mundo tem. Você começou a ter esses sinais da mediunidade quando? Eu vou voltar aqui aos 2 anos de idade, que a minha mãe conta que eu tinha fenômenos assim de muita força, de muita agressividade, várias pessoas para segurar eu por nada, assim. Para uma criança de 2 anos, um só segura, né? Então era como se, eles achavam crises, né? Depois, eu sempre fui uma criança muito inteligente, muito à frente do tempo. Dei muito trabalho, como qualquer criança inteligente, né? Sempre à frente, sempre querendo mais. Mas aos 13, eu ouvi um professor ler uma carta psicografada para uma professora, que não tinha nada a ver com os alunos, e a palavra psicografia, espiritismo, ela acendeu uma luz. Aí eu disse para minha mãe, eu quero ser espírita, mas eu não sabia o que é espírita. Eu não entendia nada, a gente é católico. E aí descobrimos um tio que já estava estudando espiritismo, e ele me deu um livro, Nosso Lar, do Chico Xavier, e depois o Evangelho eu comecei a estudar, e comecei sozinho para a casa espírita, né? Que era em Ipuã na época. Eu tinha lá 13, 14 anos. Começou aos 13 a estudar, e eu fiquei. Depois que a família foi. Mas aos 15, 16, surgiram os fenômenos assim, de incorporação, a mediunidade, ela eclode, nem sempre ela é calma, né? Eu que não conhecia muito, né, de mediunidade, então eu tinha incorporações em qualquer lugar, desmaiava. Foi um período, até os 18, assim, mais ou menos, um período bem crítico. Acho que era para desistir ali, né? Mas depois eu amadureci, né, um pouquinho, aos 19, já fixei mais no centro, porque antes eu ia no centro. Depois dos 18 comecei a trabalhar no centro, era diferente, né? E aí a mediunidade foi acalmando, aí eu fiquei na incorporação, no passe, até os 25. Aos 25 começou a escrita, que não foi nada programado, não foi um teste, eu não fui lá, agora nós vamos psicografar. Eu fui convidado, eu sempre escrevi, mesmo sendo espírita, a homilia para a igreja. Né? Aqueles textos que lê na igreja. Sim. Eu sempre escrevia, até os 20 e poucos anos eu escrevia. Toda semana tinha um texto, que eu não sabia que era psicografado, então eu tinha facilidade, eu achava que era. Aí me encomendaram uns textos, dessas rimas que os doutores de rodeio faz, Sim. sobre Nossa Senhora, Jesus. E eu passei a escrever, e aquele tomou um impulso assim, eu não parei mais. Até hoje, né, eu continuei, eu não tive assim, vou fazer. Começou e foi. E eu continuei, aí em 2000, eu comecei a psicografar em 2000, mas mais publicamente, né? E em 2005, há 16 anos, ontem, né? Nós fizemos 20 anos da Casa Espírita. Ô, Nilton, você sempre foi de cidade pequena? Do interior, da roça, né? E como era isso? Porque os boatos, as notícias chegam... Como que era isso pra você, pra sua mãe? Em Ipuã eu fiquei conhecido assim, que era o menino do capeta. Era bem isso, uma coisa assim, o povo tinha medo.
Porque era muita agressão, entendeu? Era uma coisa assim, 5 homens segurando um menino. Era muita força. Só que eu nunca fui violento de eu brigar. Mas jovem, os outros brigavam, a gente se defendia, né? Então era uma coisa fora do normal. Mas quando surgiu os fenômenos assim, as pessoas estranham muito, né? Porque a palavra espiritismo no meio católico, que era o que nós vivíamos, era estranhíssimos, né? Para ter uma ideia, chegou uma época que eu estava nesses fenômenos, a minha mãe estava vendo para uma internação psiquiátrica, né? Aí me levaram, José Bonifácio, tinha um senhor, já desencarnou, o seu Luiz. E o seu Luiz disse para minha mãe, levou eu num domingo lá enganado, disse que era um parente, que eu não ia. E o seu Luiz me benzeu, deu passe e disse assim, olha, esse menino não tem nada, isso aqui é mediunidade. Ele me salvou, né? Me mandou levar no centro, fazer isso, fazer aquilo, aí eu fui acalmando, realmente ele me ajudou muito. Fiz muita amizade com ele depois, né? E tem até hoje, mesmo no mundo espiritual, e ele salvou, assim, porque para nós, quando a pessoa não entende o espiritismo ou a mediunidade, a gente olha para o efeito. E a mediunidade, o médium, ele reflete o espírito que está em torno. Como era muito desequilíbrio, os espíritos que estavam em torno de mim não eram legais. Eram violentos, sim, agressivos, né, espíritos sofredores. Então eu transparecia só isso. Depois que vai equilibrando o interior do médium, eu fui entendendo isso e permitindo os espíritos calmos, bons, que são os mentores até hoje. Mas até então, eu vou dizer assim, eu não recomendo para ninguém. Era muito difícil. Tanto é que hoje, toda pessoa que fala para mim, eu sou médium, eu dou uma acolhida, né? Eu já quero ver os fenômenos, por quê? Porque sozinho é muito triste. Eu tive episódios de uma médium que tinha Monte Aprazível. Bom, já todos desencarnaram, porque eu era criança e eles já eram bastante idade, né? E eles me levavam amarrado, porque eu não ia, amarrado de cordas, e chegava lá, apanhava de espada de São Jorge, cordão de São Francisco. Então não foi uma coisa gostosa. Por fim, eu não queria nem ver isso, porque eu só apanhava, né? Eles achavam que tinha que tirar algo de mim. Então eu apanhei muito, não foi só desenvolver, eu apanhei, porque eu não ia só no espiritismo. Eu estudava o espiritismo, mas eu entendia pouco, era criança. Mas as pessoas que cuidavam de mim me levavam. Eu fui atendido em 17 centros espírita. Os 17 me dispensaram, não quiseram. Porque era muito forte, era muita bagunça, né? Não tinha um controle e nem tinha preocupação com isso também. Então são pessoas que foram me guiando assim, mas eles não tinham condições ali de dar um suporte naquele momento. Mas depois dos 19 também, aí sempre foi tranquilo. Sua mãe sempre sua parceira, né? Até hoje. Que eu já participei de algumas psicografias, depois eu vou contar aqui minha experiência com elas. E sempre que você tem, que nem, por exemplo, Dia das Mães, sim, você sempre fala dela e faz aquela homenagem, a minha mãe é muito importante, porque ela sendo católica, ela sempre levou a gente para benzer. Ela sempre gostou dessa parte espiritual, então ela acreditava. Então quando eu dava muito trabalho como criança, ela já sabia que podia ser uma coisa espiritual. Ela levava para benzer. Então ela sempre estimulou isso, né? E teve uma vez, mais marcante assim da minha mãe, né? Não faz tantos anos, nós fomos num sítio e tinha mudado 2 jovens, e os jovens estavam... Nós vimos eles na casa todo dia, mas eu falei, essa casa não tem móveis. Porque eu passava lá em frente, a minha mãe, não tem. Falei, mãe, nós vamos parar e perguntar. E nós paramos, e eles vieram da Bahia e não tinha nada. Realmente não tinha nada. Tinha uma geladeira velha, que já era da casa, e nada dentro. Eu entrei na casa. Aí fomos para a cidade e fizemos uma compra, pegamos o centro, tudo que precisava, e trouxemos, né? Eles estavam comendo manga verde cozida. Eu me lembro disso. Hoje eles estão estabilizados. E eu entreguei aquilo tudo, minha mãe ficou no carro observando, e ela falou assim para mim. Isso foi muito forte, sabe? Minha mãe é uma pessoa muito simples, da roça, meu pai. A gente ainda trabalha na roça, eu tenho carro, para quem acha que não. E ela disse para mim, você nasceu para isso. Eu nunca vou esquecer isso, porque a mãe é o selo da gente, né? Sim. Com respeito aos pais, mas minha mãe ela acompanha, uma espanhola brava, fala o que pensa e não tá nem aí para ninguém. Minha mãe é o que ela pensa, acabou, você se converta, porque ela é autêntica, mas essa autenticidade transferiu para nós a autenticidade, a coragem, né? Eu falo que eu e minha irmã,
nós não conseguimos ser 10% da garra, da força que a minha mãe tem. A determinação dela é muito grande, para quem não tem estudo. Ela não é estudada, né? Minha família sempre foi muito carente. Então, assim, o que nós vivemos hoje, né, vem dessa estruturação boa e feliz. Eu tive uma infância boa, uma infância de muito amor, de muito carinho. Eu não tive escassez de afeto. Minha mãe sempre presente em tudo. Trabalhamos junto muitos e muitos anos e todos os dias eu tenho contato. Todo dia. É uma necessidade. Ô Nilton, aí você começou a psicografar. Como que é? Esses espíritos, como é que é? Eles fazem uma fila, você vê eles falam no seu ouvido. A mediunidade de psicografia, ela desenvolve na gente um fenômeno chamado psicometria, uma natureza. A psicometria é aquela pessoa que você dá um objeto, ela sente, ela descreve o dono do objeto. Então a gente acabou tendo isso. Por quê? Quando a família chega para pedir a carta, porque a carta é para quem pede, né? E vem por necessidade e dor de quem está pedindo também, o meu organismo lê a pessoa. Eu faço uma conexão na hora, tanto é que quem passa por atendimento comigo sabe que é assim. Eu faço uma leitura instantânea da pessoa. Inconsciente para mim, mas eu converso como se eu já a conhecesse, né? Então essa leitura acontece, nós vemos os espíritos que estão ali, muitas vezes eu descrevo a roupa que está, a roupa que foi sepultada, depende do que eles querem que a gente diga. O Kardec diz que a mediunidade tem psicográfica, né? Ela tem mecânica, semimecânica e intuitiva. A intuitiva é a audição, as percepções. A semimecânica, o espírito pega a mão e dita ao mesmo tempo. E a mecânica, ele só pega a mão e faz sozinho. Então, o médium, ele tem as três faculdades. O que muda? O espírito usa a faculdade que ele consegue. Um espírito que vai escrever uma carta pela primeira vez, ele não tem habilidade, ele vai ditar, então é intuitivo. Um espírito que já escreveu algumas vezes, ele pode ser submecânico, ele já sabe pegar a mão e já vai falando ao mesmo tempo. Agora um Dr. Bezerra de Menezes, Gabriel Martins, Dimas, eles pegam a mão e faz sozinho. Eles sabem usar a minha mão. Porque, por exemplo, funciona assim, se eu pegar uma caneta, pôr na minha mão, você põe tua mão em cima da minha, eu deixo a mole. Você vai escrever seu nome, sim, não vai ficar exatamente igual, porque está em outra mão, mas você está fazendo melhor, é a mesma coisa. Se você fizer isso todo dia, você vai acostumar a usar a minha mão como base. Os espíritos é a mesma coisa. Então, eu sempre digo que tem que estudar para entender a psicografia. Hoje mesmo uma pessoa perguntou, olha, eu recebi uma carta e eu achei que a carta estava muito vazia, eu esperava mais coisas. O espírito escreve o que ele consegue naquele momento. Ele também tem emoção. Ele é uma pessoa. O espírito é uma pessoa, sem a matéria. Então, ele tem a emoção dele, tem aquilo que ele quer dizer, aquilo que ele pode dizer. Entende? A pessoa chamava Elizabeth Cristina, ou Mara Cristina. Chamou de Cristina e não chamou de Mara. Talvez é o que o médium catou naquele momento. Eu falo assim, gente, carta a gente identifica, não é só pelos detalhes, pelo perfil psicológico, o jeito da pessoa. Não é só uma análise, a assinatura não é, então não é. Não é assim, nem uma assinatura precisa ser igual para comprovar. Às vezes os detalhes que a pessoa espera não é o que a pessoa está falando. Então você enxerga a carta, o perfil psicológico doente. Domingo eu recebi uma carta, eu achei fantástica, né? Uma senhora espírita, para a família espírita, escreveu assim: filha, eu estou aqui na colônia, um lugar muito legal, colônia Fabiana de Cristo, e aqui é muito limpo. É óbvio que uma colônia é um lugar limpo. Mas a filha falou para mim assim, minha mãe tinha mania de limpeza. Em qualquer lugar ela prestava atenção se estava limpo ou não. Então, para a filha, ela identificou na hora isso. Para mim era só mais uma palavra, mas para a filha, essa palavra foi muito importante. Teve uma outra carta que o menino disse para a mãe assim: mãe, você viu que cagada que eu fiz? É uma palavra comum, mas na psicografia não tem isso, né? Eles filtram melhor, né? É mais didático. E a mãe reconheceu ele, ela falou assim para mim: essa palavra ele repetia 100 vezes no dia. Então para a mãe foi muito importante aquela palavra. Então eu não filtro carta.
Eles se organizam lá em cima e escrevem o que eles querem. Eu não tiro nada, eu não acrescento nada, o que eles disserem vai pro papel. E como que é essa comunicação? Eu vou procurar uma carta. O espírito lá, ele sente que eu vou procurar essa carta? Sabe. E ele sabe, ele tem essa ligação, ele tem a opção, vou escrever para ela ou não? Eu tenho muito cuidado com isso aí, porque as pessoas entenderam. O Chico dizia assim, né? O telefone toca de lá para cá. Então ficou-se entendido, né, no genérico, assim, que só vem carta quando eles querem, porque tem que tocar de lá para cá. Não era isso. O Chico se refere à saudade. O telefone da saudade toca de lá para cá. Ou seja, imagine que uma pessoa que está num outro lugar, que sabe, que presume que a sua família está sofrendo, ela não vai querer dizer eu estou bem? A carta é mais importante para quem escreve, para o desencarnado, do que para a família. Ele que chegou no ambiente novo que quer dizer eu estou bem. Entende? A carta é um benefício para o espírito, maior do que para a família. Isso tem que ser entendido. A psicografia, ela reconecta. Uma carta, por exemplo, de um espírito que desencarnou há 2 meses, ela é diferente de ter 1 ano, porque o de 1 ano já aprendeu mais. Eu faço analogia assim, a pessoa chegou, você viajou, você chegou no hotel, a tua mãe te liga e diz, filha, como é que tá aí, é bonito? Fala, mãe, o hotel é bom, é o que eu sei. Se daí 3 dias ela te ligasse, mãe, a praia é linda, o lugar maravilhoso, a comida é boa, entende? Então o tempo da carta determina o que ele vai dizer, porque ele não sabe tudo ainda, às vezes nem era espírita, não tem noção onde está, que aquilo existe. Então por isso que a carta, quanto tempo pediu uma carta? Pede depois de 2 meses, para dar um tempo para ele entender o ambiente dele. Eu ia te fazer essa pergunta. Tem um... Não que tenha um prazo. Não tem prazo. Mas o ideal é esperar... Dar um prazo para que a carta tenha substância, para que a carta tenha conteúdo, né? Porque senão o espírito ele se emociona muito, ele não está treinado. Então faz pouco tempo, ele se emociona muito e não consegue dizer o que ele quer dizer. É gente. Ó, psicografia é gente escrevendo atrás de gente para gente que está pedindo. Só tem gente nessa história. Qualquer pessoa pode receber uma psicografia? Qualquer pessoa. Lembrando... Desde que ela vá buscar. Ela vai buscar. Eu não recebo carta por internet. Não faço nada que não seja presencial. Até porque eu não daria conta. Eu não dou conta nem do presencial. Imagina se eu fizer carta pela internet. Se eu vou fazer isso. Pode existir? Pode. A conexão existe. Só que você tem que ter uma fé muito grande para ter confiança, né? Porque assim, eu recebo uma carta pela internet. Depois do chat GPT, minha filha, você tem que ter medo de tudo. Porque você botou um segundo, você botou o nome de uma pessoa lá, se ela tiver rede social, vai aparecer a capivara dela. Então eu não daria nome do meu ente querido e peço para que não façam isso nas nossas redes sociais. Não deixa nome. Porque isso vai ferir a tua fé, a tua credibilidade. Deixa ao vivo e a cores. Eu não estou dizendo que quem faz à distância está fraudando. Não é isso. Eu estou dizendo que a gente pode expor o nome do ente querido e alguém que não é honesta criar isso para te enganar ou ganhar dinheiro. Eu tenho uma pessoa que oferece carta na internet pelo Instagram, né, era do Sul, e eu recebi, e eu pedi uma carta. Eu vou pedir, paguei R$45 da carta da minha mãe, que nem é desencarnada, né? Demorou 3 meses, veio a carta da minha mãe, pedindo oração, e pediu para orar muito, mandou áudio, mandou carta, só não mandou meus 45 de volta. Então assim, eu a enganei, porque eu sabia que era fraude. E esses outros podem fazer a mesma coisa comigo. Aproveitando esse porque aí acontece de tudo. Esse gancho de você ter sido enganado, acontece, por exemplo, o espírito ele desencarnou, mas ele quer mandar uma notícia, mas ele não está em condições. Outra pessoa, uma pessoa que está próxima, um mentor espiritual dele, pode mandar essa mensagem por ele? Pode. É assim, o nosso trabalho, as cartas nós recebemos, o ente querido ou ele escreve, ou se alguém escrever por ele, vai dizer, ó, sou o vô, sou o pai, sou o mentor. Não tem como o mentor escrever e assinar o nome da pessoa. Vai escrever, o nome é o de quem está dizendo. Ele está se referindo a fulano. Porque senão vai dizer, eu recebi carta do meu filho, mas era o mentor dele. Não, se era o mentor, não era teu filho.
Então as cartas que eu recebo é do espírito. Se os mentores quiserem falar de alguém, dar uma notícia, por exemplo, o Gabriel Martins vai dar notícia do João Paulo. Ele vai escrever assim: o nosso amigo João Paulo está assim, 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 assina Gabriel Martins. Para a pessoa ter certeza, para não virar essa bagunça, né? Porque eu acho que é, acho que não é. Porque acontece isso muito, eu recebi um recado do mentor. Então, um recado do mentor dando notícias, é possível. Acontece muito, animal acontece muito isso, né? O pessoal vem pedir carta de animais, animal não escreve, não tem raciocínio. Ele tem isso? Pede muito. O luto, gente, o luto é para todos, é dor. Hoje o pet é família. Tá lá, ele tá salvando a vida daquela pessoa, curando depressão. E quando esse bichinho sai, luto é sobre ausência. Ô, Nilton. Então o pessoal pede e nós tratamos com muito carinho. Por quê? Porque eu tô olhando para dor, para ausência, para falta. É claro que o ente não vai escrever, o cachorro não vai escrever. Mas às vezes, e já aconteceu isso, uma pessoa estava com pensamento suicida, porque era ela e o bichinho por muitos anos, e mais família. E o Dimas, meu mentor, escreveu, dizendo sobre o animal, escrevendo as características do animal, né, os gestos, porque como é que tem que identificar? Né, e dizendo para a pessoa, e o cara não estava na sessão, quem pediu foi uma amiga dele, que ele não teve condições. No fim, aí ela ligou, ele veio depois, eu li a carta para ele, e foi transformador na vida dele. Porque amor é amor, a gente gosta. Então, antigamente, a gente achava um absurdo isso, né, pedir uma carta. Hoje eu entendo e sou muito favorável a dar notícias, a acalmar essa pessoa, porque o amor, ele não tem cara. A gente ama uma árvore, você ama um pé de alface, você ama o que você tem. O que você consegue dar cuidado, o teu amor desenvolve. Então, os pets, eu tenho uma cachorra que dorme comigo. Imagina assim, eu vou viajar, ela já está emburrada, ela não sabe o que é isso, não tem raciocínio. Quando amanhã não come, demora 2 dias para voltar ao normal, entende? Então, ela, daqui 3 dias ela não lembra mais quem sou eu, né? Porque o cachorro é só um momento, ele precisa do olfato. Quando eu chego, ela demora uns minutos, ela vai sentir meu cheiro, ativa a memória dela. Se ela nunca mais viver, tá tudo bem também. Mas para mim que cuido, ela é parte da minha vida, chegar em casa, dar comida, fazer. Então, tirando esses cuidados, vai virar um luto para mim, um vazio, uma falta. Eu sei que a vida continua. Não tem uma história de que o pet, ele desencarna e encarna instantaneamente? Os animais, eles reencarnam quase que instantaneamente. Vai se desencarnar uma onça aqui, e tinha uma outra onça ali no cio, e que acasalou, esse espírito já é atraído para lá. Mas os pets, eles humanizam. Chico Xavier tem uma história que ele encontrou uma cachorra no mundo espiritual, ela era azul. Luzes azuis na cachorra, assim. Ele perguntou pro Emmanuel, falou, o que essa cachorra tem que estar azul? Ele falou, não, faz 12 anos que ela desencarnou, e o dono nunca esqueceu, ora por ela, emite energias, ela está aqui aguardando ele. Chico Xavier, então a partir daí eu levo muito cuidado, né? Então, o que eu entendo? Os animais, eles ficam na casa. Quando a Kate, a nossa cachorra, desencarnou, lembra? Bruno, na noite que ela desencarnou, a gente enterrou lá na chácara, a minha mãe sonhou que ela estava na porta da casa e minha mãe precisava passar, falou, Kate, levanta. Ela levantou e foi lá onde o corpo estava enterrado. Quando a Estelinha desencarnou, que é a cachorra do meu sobrinho que está aqui, da minha irmã, eles ouviam ela andar na casa, os barulhos das unhas dela. Então eles ficam ali porque eles estão evoluindo, né? Entendi. Aí se você for pegar outro cachorrinho, eu sempre assim, se você quer outro, você sinaliza o mundo espiritual, eu quero um outro pet, eu estou pronto. Aí eles vão colocar esse espírito e fazer chegar até você. Entende? A minha cachorrinha eu já tratei o mundo espiritual, parece brincadeira. Eu falei, o dia que ela for, eu vou dar um tempo, eu vou escolher a cachorra, que ela é bulldog francês, onde que eu vou comprar outra, vocês botam ela lá. E a ninhada é minha, que eu não vou levar com ela. Aqui o nosso diretor aqui, ele tem 2 bulldog franceses. 3, é muito amor, é muito amor, 3. É muito amor. Eles são muito amorosos. A minha é muda. Muda? Muda, nunca latiu. Oh, meu Deus. Mas eles dão assim suporte, e pra você ter uma ideia, se eu tiver em casa um espírito em sofrimento, que é normal na casa de médium, eu percebo através dela.
ela sinaliza tudo, alegrias e tristezas do ambiente. É impressionante como que os animais têm essa facilidade, né? Porque o animal não sabe a realidade. Se ele vê um espírito, uma pessoa, para ele é tudo a mesma coisa. Ele não tem diferença para ele, ele não tem consciência, isso é um encarnado, isso é um desencarnado. Se ele vê uma coisa feia, ele vai ter medo. Se ele vê uma coisa bonita, às vezes eu chego em casa, a casa tá assim, as almofadas jogadas, tudo bagunçado. E ela brincou com quem? Ela não ia brincar sozinha. Você vê que ela brincou, que ela correu, que ela jogou. Alguém tá. Eu sempre acho que ela brincou com alguém. Eu quero saber. Eu tenho tanta pergunta, Nilton. Vamos ser objetivo agora. E eu vou apresentar as dicas dos nossos parceiros e na volta a gente continua esse bate-papo sobre o plano espiritual, sobre o mundo aí. A realidade. A realidade. É rapidinho, confira essas dicas, uma mais maravilhosa que a outra e já já estamos aqui de volta no nosso bate-papo. Oi, gente, tudo bem com você? Hoje o meu assunto é com você que já tem alguns sintomas estranhos, mas ainda não está na menopausa e já está com 40 a mais. Você sabia que existe hoje algumas situações que às vezes a pessoa não imagina, ainda tem o ciclo menstrual normal, às vezes tem todo o dia a dia, mas começa já com esquecimento, alteração de humor, às vezes tem vontade de chorar, às vezes fica muito irritada, nervosa, esquecida, com uns calorões horríveis e ainda não está na época de estar com a menopausa real? Pois é, talvez você esteja numa fase chamada perimenopausa, que já pode acontecer dos 30 aos 55 anos, e isso está tendo muitas mulheres com queixas nessa idade, que às vezes por ainda menstruar, às vezes são ignoradas, mas você já pode tratar isso porque já vai te ajudar a ter uma evolução melhor depois na época da menopausa. E tudo tem tratamento, viu? Se você precisar de ajuda, conte com uma endocrinologista, com uma nutróloga ou com um ginecologista da sua confiança para te ajudar. E vários suplementos podem te ajudar nessa fase. Essa é a minha dica de hoje da doutora Tânia Almeida, endócrino e nutróloga. Bom dia, Valéria! Temos tantas coisas gostosas hoje nessa mesa, mas como o Brasil é de clima tropical, a gente não poderia deixar de esquecer e nem de lembrar. Imagina só se a gente esquece das nossas frutas e das frutas exóticas que a gente traz para cá. Bom, falando nessas frutas tropicais, hoje eu trago para vocês um escabeche de manga. Gente, manga vai bem em qualquer comida, né? Todo mundo coloca em cima de uma salada e fica perfeita. Só que eu trouxe hoje para vocês de uma forma diferente. Olha isso aqui, que perfeição! A gente corta a manga como se fosse macarrãozinhos. Ela tá fininha. Eu vou pegar aqui para você dar uma olhada. Olha isso aqui, gente. Olha. Isso aqui chama escabeche ou até mesmo um ceviche de manga. E sabe por quê? Por conta do tempero, que é praticamente o mesmo do ceviche e lembra o sabor do escabeche. Vamos lá, gente. Vamos falar entre nós que gostamos de cozinha. Pimenta dedo de moça, cebola roxa e limão combina com tudo, né? E dando o sabor adocicado dessa manga aqui, meu Deus, duvido que vocês não vão gostar. Brasil, um país tropical, uma fruta tropical e uma sobremesa ou entrada. E aí, agora? Como é que fica? É sobremesa ou entrada? Deixo para você decidir. Prove. Josi Amaral Eventos, programa Conectados com a Valéria Novelli. Oi Valéria, tudo bem? Aqui é a doutora Samara. Hoje eu vou falar para vocês sobre a importância do uso do fio dental. Uma das maiores causas da falta do uso do fio dental é a cárie interproximal, que é aquela cárie que fica no meio dos dentes. Essa cárie interproximal, ela tem maior chance de virar um canal.
Então, por isso a importância de passar o fio dental entre os dentes e remover toda a sujeira que a escova ela não alcança. A falta do fio dental também desenvolve uma doença que chama gengivite, que é a inflamação da gengiva. A gengiva começa a sangrar espontaneamente. Ah, e uma coisa importante, jamais usar palito de dente. Ficou com alguma dúvida? Quer saber mais? Entre em contato comigo nas minhas redes sociais. Olá, Valéria. Hoje eu quero falar sobre ambiência. Você já ouviu falar dessa palavra? Essa palavra, ela remete a tudo aquilo que envolve o poder do ambiente influenciando a sua vida. A neurociência explica que os ambientes que a gente frequenta e as pessoas que a gente convive fazem total diferença nos nossos comportamentos e nos nossos resultados. E esse é o tema do capítulo que eu escrevi no livro Inteligência Comportamental. Utilize essa ferramenta também e transforme a sua vida e os seus resultados. Gostou? Então continue me acompanhando aqui no programa Conectados. Oi, Valéria, quer casar comigo? Não você, porque eu já sou casada, né? Então não dá pra casar de novo. E hoje eu estou aqui na Feira de Noivas de Mirassol para contar para todas as suas seguidoras tudo de melhor que aconteceu aqui. E só para avisar as suas seguidoras que ainda não sabem, nós da Duzane e da Angel Alves podemos oferecer o melhor chá de lingerie para você. Estamos oferecendo hoje aqui uma novidade que é o chá de lingerie. E o nosso chá de lingerie, ele há várias opções. Então, se você quer saber como que é a parte de decoração e aquela lingerie maravilhosa que nós da Duzane podemos oferecer para você, entre em contato conosco agora mesmo. Valéria, você tá perdendo esse dia que está maravilhoso aqui na Feira de Noivas em Mirassol. Ô Nilton, e nós, seres humanos, é possível eu pedir uma carta, por exemplo, do meu pai que morreu 10 anos e você falar assim, olha, ele reencarnou. Não tem como receber essa carta? Sim. Tem cartas que a gente... eu não sei, eu, Nilton, não sei, mas a espiritualidade diz. Tem vezes que vem criança, a mãe, uma criança, pedir do irmão dessa criança. A criança tem 5 anos, faz 7 que o irmão desencarnou. A gente já viu ali que é o mesmo espírito. É o mesmo espírito que voltou como irmão. Isso é a coisa mais comum que tem. Eu tenho depoimentos no centro de crianças que reencarnaram assim, aos montes. Né? E a reencarnação sempre se dá com os mesmos pais. Né? Se os pais não puderem ter por conta da idade ou por qualquer coisa, eles ficam lá, aguardando. Então assim, eu devolvi meu filho com 20 anos, não posso ter mais. E se ele reencarnar, eu não vou encontrar? Essa é a pergunta mais feita de todas, né? Não, ele não vai reencarnar porque seria injusto, né? Passar uma vida aqui sofrendo por um filho, querendo ver, chegar lá, ele não pôde esperar. Então, se precisasse esse espírito reencarnar por alguma razão muito grande, quando a mãe chegasse lá, ele voltaria desdobrado, né? Fora do corpo só para receber. O encontro vai acontecer de qualquer maneira. Não tem como não encontrar aqueles que nós amamos e aqueles que nós não gostamos também. Eu tenho algumas experiências com você, porque eu te conheci 15 anos atrás no Rancho de Luz. Você estava aí com quantos anos de psicografia? Uns 10 anos, né? A fichinha era mais elaborada, né? Tinha mais perguntas. Mais perguntas. E às vezes as pessoas até naquela época podiam ficar desconfiadas por causa dessas perguntas. E eu tenho várias cartas que eu recebi. A primeira foi com 40 dias de desencarne do meu primeiro esposo. E numa das cartas, ele morreu sem andar, sem enxergar. E ele fala claramente que ele enxerga, que lá ele enxerga
vou falar grosseiramente assim, porque eu não lembro assim, as palavras certas, mas que lá ele estava enxergando, então ele deu esse sinal. Como eu confiei, mas como tem os desconfiados, e aí fazia muita pergunta, a ficha era mais elaborada, teve gente que não acreditou. É normal. Passou-se muitos anos, eu perdi meu irmão com Covid e eu fui te procurar lá em Neves Paulista. Foi outra experiência. A ficha era, acho que 3 perguntinhas. O nome, a idade, a causa e o tempo. Você não pergunta nada, tipo assim, como que era a vida, como que nada. Não, quanto menos falar, melhor. É só isso mesmo. O tempo de psicografar o dobro ou o triplo do que na época que eu fui. Você e mais... No dia que eu fui tinha você e mais... Carol. Mais 2 médios, acho que eu digo, né? E muito tempo psicografando, sem levantar, sem tomar uma água, tem até uma almofadinha, nós vamos mostrando as imagens aí de você psicografando. Só que eu vivi uma experiência. Primeiro que eu sabia que eu ia receber a carta, antes de chegar lá. Algo me dizia que eu ia receber essa carta. Uma intuição. E eu já tinha uma conexão com meu irmão. Dias antes eu sentia essa conexão com ele, eu sentia que ele ia me escrever. E na minha cabeça ficava assim: gordo, me dá notícias do pai, cuida do pai, eu conversando com ele mentalmente. E eu sentia ele. Eu sentia ele, às vezes, de frente comigo, testa com testa. Ele conversando comigo, a gente rindo, a gente chorando. Ele nas minhas costas, me abraçando. E foi uma coisa muito forte, muito real. Tanto é que eu cheguei lá belíssima de cílios, postiço. Cheguei lá 11 horas, que eu já queria estar ali, logo sentar ali na primeira. Saí de lá quase 9 horas da noite, só com 2 fiapinhos de cada lado de cílios postiço. Chorei o tempo todo. E quando ele começa essa carta, e eu falei assim pra minha mãe, ele vai escrever e o pai tá junto com ele. E ele começa a carta assim, fala da mãe, fala: Valéria, minha irmã, o pai está junto comigo. Aquilo assim me marcou, sabe, demais, porque eu falei assim, não tem como não ser ele, não tem como ser mentira isso aqui, porque primeiro que eu sentia ele, aquilo só tava na minha mente. Aí ele começa a carta com aquilo que tava na minha mente. Sim, é isso, né? O médium, eu sempre digo, faça as perguntas para os espíritos, não conta pro médium. Não precisa. Até porque se fala comigo daqui 3 horas, atendendo gente seguida, acho que eu vou saber porque que eu conversei no começo. Não tem nem que ir para isso, né? Então é interessante não falar mesmo. Acontece que quando a pessoa tem conhecimento, você já foi com conhecimento. Então você sabia as possibilidades, você já intimamente você se preparou para a carta, você estava pronta. Foi fácil para ele não precisou provar, ele só precisou ser ele. É que muita gente que não tem crença, ela quer... A carta psicografada, gente, ela não é para provar que a vida continua. Ela é um recado da vida que continuou. Embora ela tenha elementos que mostrem que a pessoa, o ente seja ele, ela não está para provar. Porque se você não acredita, está disposto a não crer, não vai crer nunca. Mas agora nós supomos que a vida continua e que eles estão ali trazendo elementos, informações. Eu sempre oriento, não fala muito com o médium. Eu atendo lá na frente do centro, ali na frente de todo mundo. Não faço nada em salinha reservada. Porque se você está numa salinha, a pessoa fala muito mais do que ela sabe. Sim. Eu já vejo cartas assim, falando, olha, esse nome aqui, ó, eu não passei na ficha e está aqui na carta. Eu pensei, passou. Eu lembro. Então a pessoa já esqueceu o que ela falou. E a gente tem que ser honesto. Não, você falou esse nome para mim. Porque a pessoa já esqueceu na emoção o que ela falou. Então, assim, tem que... Quando a gente estuda os livros, as obras do Gabriel Martins, são 9 livros que explicam o comportamento de quem busca, o comportamento do médium, o comportamento dos espíritos, para a gente ter uma noção. Quando a gente fala de livro,
dá a impressão que a gente só quer vender. Não é isso. É que o livro tem embasamento para que a gente olhe para a vida espiritual e saiba o que pode vir e o que não pode vir. Por exemplo, comida. Eu recebi uma carta esses dias de um menino e ele falou assim: mãe, aqui tem Coca-Cola e chocolate. Não é todo mundo que gosta de Coca-Cola e chocolate. Não é uma regra. Eu não sou fã de chocolate. Mas não é uma coisa, tem que ter um chocolate. Mas então não pode ser um chute. Eu já voltei a jogar futebol. É todo mundo que joga futebol. Ai, mãe, saudade do teu café. Não é todo mundo que bebe café. Então são coisas importantes. Tem um menino de Mongaguá, ele escreveu uma vez, ele foi atropelado e tal. Aí ele escreve pra mãe: eu lembro daquele pedaço de bolo que eu larguei na geladeira para comer a hora que voltar. Mas não deu tempo. Como você vai ter uma informação dessa? Tivemos outras cartas de um senhor que obviamente não estava acreditando em nada, a mulher pedindo. O filho escreveu a carta, ele não mexeu o músculo, ele ficou embaixo, a mãe em cima na mesa comigo, ele não se moveu. No final o menino fala: pai, eu quero agradecer pelo pai carregar na carteira a minha medalhinha do Nossa Senhora. Aí o pai abre a carteira e mostra, a mãe não sabia. De onde vai tirar isso? Sabe impossível saber isso. Outra coisa que também, muito curiosa, que eu quero fazer questão de contar. Meu irmão era uma pessoa muito, mas muito extrovertida. E quando você foi entregar a carta, você falou assim pra minha mãe: ele está bem. Inclusive, ele estava divertindo o pessoal aqui. Ele é uma pessoa muito alegre, muito divertido. Como que você sabia isso? Eu não sabia sei nem isso. Quem ele é. Nem lembro da carta. Né? Então, tipo assim, não tinha como você saber isso, que ele era uma pessoa... Eu sempre dou notícias ali na ficha. Se eu vejo, eu falo, a pessoa tá aqui, tá de blusa assim, tênis branco. Eu sou muito de falar. Eu gosto, porque assim, se não vem a carta, às vezes não vem. O espírito tá ali, mas não veio, deu lugar para outro. Que isso é um terror, né? Porque a família tá ali, ele tá ali. Aí o ente querido, ele enxerga que alguém precisa mais do que a família dele, ele dá o lugar dele. Aí a família pressiona a gente, né? Mas é ele que faz isso, entendeu? Imagina aqui, eu tô aqui com as minhas feridas, a minha mãe tá com as feridas assim, parou de sangrar. Eu sou espírito, você também. Só que a sua mãe tá vertendo sangue. É claro que eu vou dar o meu lugar para você. O bom senso, a luz que tá dentro de mim, já o que eu já entendi, eu vou dar o meu lugar. Minha mãe, eu tô vendo que a minha mãe aguenta mais. Não é por falta de amor, é por excesso de amor, né? Então é comum isso acontecer. Então a carta vir ao centro é sempre toda busca é uma tentativa. Nem sempre a gente vai receber também. Como. Né? Não é uma regra. Nós recebemos lá 30 a 40 cartas, o médium. A sessão tem 400, 500. Agora eu vou estar no sul agora, Nova Prata. Tem 700 por dia, 3 dias seguidos. Ô Nilton, esses espíritos, você quando faz a fichinha, você já tem aquela intuição, aquela visão de falar assim: essa doida aí vai receber, não, aquela mãe vai receber? É assim, quando eu tô ali, o mentor tá do lado, né? Então ele vai falar se autoriza ou não autoriza, se tá pronto, se não tá pronto. Então se ele falar, eu sei. Porque tem pessoas que eu vejo tá ali e falo: vai escrever. Não escreveu. Tem pessoas que eu acho que não vai escrever porque é recente e escreve. Então eu não sou de base. Mas a carta é assim, a carta vem pronta, né? Eles escrevem do lado de lá, o filtro é lá. O que pode, o que não pode. A história do Gabriel Martins, na primeira carta ele não escreveu comigo, mas ele conta nesse primeiro livro que ele escreveu uma carta de 30 páginas. Aí os orientadores, não, é 3. É 3. 30 páginas, imagina, todo mundo com 30 aqui, não dá para os outros. Né? E era uma senhora de idade, um excelente médium, que é a Suli, né? Recebeu a primeira carta aqui de Rio Preto. Suli deve ter uns 75 hoje, né? Ou mais. Mas ela era um excelente médium, né? Mas não dava para escrever 30 páginas, contar tudo que ele viu lá, né? Porque o Gabriel é falante. Então ela se reduziu a 3 páginas. Então quando eles vêm com a carta, eles já vêm com essa carta num tamanho padrão, vamos dizer assim, que é 10 páginas, 8, 10, 15, depende. Então é como um pendrive, ele vai botar esse pendrive na gente. Eu falo, quando eu vejo a família que vai escrever, é como se a carta estivesse pronta na minha cabeça. Embora eu não tenha pensado, porque eu não sei os detalhes, eu não sei a ligação, né? Às vezes eu sempre brinco, né? O pessoal fala: eu queria uma carta da minha sogra. Eu sempre brinco, falo: será que é para ter certeza que ela tá lá e não vai voltar?
Alguma coisa assim. Aí, não, minha sogra era maravilhosa. Toda sogra é maravilhosa, porque já tá do outro lado. Eu entendi isso aí. Então tem muito disso. Eu queria pedir do meu primo. É difícil você conseguir uma carta do primo, porque a carta pertence à mãe. De repente a mãe de uma outra religião, ela tá consolada na fé dela, você aparece com uma carta lá, que ela não tá pronta, você vai mexer com a fé dela, a espiritualidade não vai fazer. É mais fácil a mãe receber do que, por exemplo, no caso eu, a filha, porque não. Amor. É laço de amor. Não tem esse negócio, é mãe. Tem mãe que é um dinossauro. Entendi. Que não cuida de nada, não teve relação. Não era o amor. Eu desmistifico esse negócio assim, amor de mãe. Amor é amor. Tem pai que tem uma relação muito boa com os filhos, tem mãe que tem cônjuge. E hoje o centro se divide assim: 30% filhos para pais, 30% ou mais cônjuges, o resto é irmão. Dividiu muito assim, porque, é mãe. Não, gente, não é assim. São laços. Às vezes você tinha mais sintonia com seu irmão do que sua mãe, por exemplo. Sim. Porque não estamos falando de amor. Sim. Sintonia não é amor. Sintonia, afinidade. Porque tem muita gente que se ama e está separado, porque não tem sintonia. Então a carta ela é sintonia de afeto, né? Então esse contato bom, né, é muito grande, né? Eu tenho muito mais sintonia com a minha mãe do que com o meu pai, né? Então é óbvio que se eu escrevesse uma carta, contemplaria mais o nome da minha mãe nas histórias do que com o meu pai. Ô Nilton, eles ficam numa fila, porque eu sentia ele. Fica andando. Eles ficam com a família. Eles chegam antes? Chega antes, chega durante, chega depois. Geralmente fica com a família, né? Tá lá junto com a família, abraçando, sentindo. Esse livro 1 do Gabriel tem exatamente o que ele viveu. Ele queria lá abraçar os pais, aí o Dimas diz, não, depois da carta, porque antes ele ia se emocionar e não ia conseguir escrever. A gente tem que olhar assim, na verdade a gente fala espírito, fica uma coisa vivo, morto, né? Desencarnado, a palavra mais certa é existimos. Existimos na Terra, existem no mundo espiritual, existir é a palavra mais adequada. Você consegue ver o que tem lá no plano espiritual? Sim, tranquilamente. Essa coisa de, por exemplo, a pessoa morreu de câncer. Então ela fica na colônia da Violeta. A pessoa morreu de Covid. Não, então ela tá lá existe isso. O ser humano tem que materializar para poder entender, né? Então tudo a gente materializa aquilo que Deus com todo esforço espiritualizou para nós, né? Tem a colônia dos afogados. Eu não vejo nada disso. Sem setores, óbvio. A pessoa chegou lá, ela não... Porque assim, a doença do corpo fica no corpo. Um câncer não vai para lado de lá. Câncer físico. Se o corpo morreu, o câncer morreu junto, o espírito saiu. O que vai passar para o outro lado? Uma esquizofrenia. Pode passar porque está na mente, né? Demora um tempo. Algum transtorno. Um suicídio provocado por borderline, por exemplo. É o funcionamento da pessoa. Ele vai passar para o lado de lá irritado, nervoso, com o mesmo funcionamento. Então, os transtornos mentais, eles podem ultrapassar por um período. Os transtornos físicos, não. Então, essa coisa, todo mundo tem que ir para o umbral. Não. Quem vai para o umbral é somente o orgulhoso que não aceita ajuda do outro lado. Todo mundo recebe ajuda. O orgulhoso não aceita porque não quer. Mas... As obras têm de tudo, né? Mas tipo assim, por exemplo, uma pessoa que roubou, matou, estuprou e N coisas, ela vai pro mesmo lugar que eu? Não. Ela é acolhida assim como eu? É o seguinte, um ladrão, o que ele rouba? Porque ele é orgulhoso, ele não quer trabalhar, ele quer ganhar fácil, é orgulho. Do outro lado ele não vai aceitar ajuda. Então ele vai ficar numa região totalmente desorganizada igual ele é, onde ele pode fazer tudo que ele quer, até acordar e falar, não, agora eu preciso acordar assim, expandir a consciência, não, eu preciso mudar. Deus nos deixa onde a gente quer. Se você colocar um bandido no meio de um monte de bonzinho, ele vai aterrorizar o resto. Deus ama todos igualmente, por isso fez imortal. Deu a eternidade pra gente se arrumar. Deus ama o ruim e o bom da mesma proporção. Só que as suas leis premiam os bons e punem os maus. Deus é sempre bom, a lei dele que é perigosa. Como já era previsto, um programa não vai dar, né, diretor?
Então nós vamos dar sequência no próximo programa, mas nesse programa, no próximo nós vamos falar de Gabriel, nós vamos falar do Covid, nós vamos falar de desencarne coletivo. Eu quero que você, primeiro, vamos deixar aqui já nesse programa, que o centro completou 20 anos, precisando de reformas. Ah, sempre, muita gente. Antes era numa casinha que não sei se chovia mais dentro do que fora, que nós vamos mostrar a imagem aí, a foto da casinha. Era mais dentro. Aí depois você, com muita luta, muita ajuda. Muita ajuda e muita ajuda. Construiu esse centro que é hoje, né? Essa casa espírita hoje, que está já precisando de reforma. Ampliar, né? Nós fizemos uma casa para 10 vezes mais pessoas que tinham outra casa. Hoje ela já é pequena. Nós estamos construindo banheiro, fizemos uma rifa aí de um celular, que é R$2, né? Vamos falar dessa rifa. Porque a rifa é de um iPhone ou R$9.000, né, por R$2, né, só pelo Instagram, tem um link lá no meu Instagram, e vai nos ajudar a fazer o banheiro. Nós estamos fazendo 11 banheiros, vamos reformar, porque onde frequenta muita gente, suja muito. As paredes ficam marcadas e é um ambiente assim, ele tem que ser aconchegante. Você chega com dor, vai ficar muitas horas. Imagina muitas horas no lugar onde não tem banheiro, onde não tem comida, onde não tem água. Então, assim, o mínimo, eu quero construir uma sala somente para os idosos, porque tem gente de 90 anos lá, com sofá, para eles terem conforto enquanto esperam. Porque todo o trabalho nosso é de consolação para os encarnados, para os desencarnados, mas tem que ser feito com muito amor. Eu tenho muita empatia, eu levo muito a sério o trabalho da psicografia. Eu costumo dizer, você pode não confiar no médium, mas confie na psicografia. É a mesma coisa, eu não confio no médico, eu renego a medicina. Não. Você pode não confiar em mim, mas tem outros médios, mas o trabalho da consolação que a psicografia traz é muito importante. Toda casa espírita tem que ter um grupo de acolhimento ao luto e de amparo a essas pessoas, com psicografia ou não. Tem que separar o médium da mediunidade. Porque às vezes o médium pode não ser bom, mas a mediunidade é. A rifa é R$2. O link tá no seu Instagram, Nilton Stuck, né? Vai aparecer na tela, só R$2, um celular Pro Max 17 ou os R$9.000 para ajudar aí nas obras. Também tem a doação de cesta básica, todo esse trabalho que você faz. Nós mandamos para 6 casas espíritas, né? Nós temos Frutal, que está construindo uma escola, nós temos Nipuã, nós mandamos para Monte Azul, nós tem Sopa em Mirassol, nós temos um trabalho junto com a Graça em Campo Grande. Não é só ali. A nossa casa, ela alimenta assim, muitas outras, né? Com roupa, com calça, tudo que a gente ganha, a gente divide. Dia 27, Catanduva? Catanduva. E final do mês é 29 e 30? É Neves. Neves Paulista, que é aonde... A nossa casa. É a casa. Nós estamos encerrando por aqui, mas na semana que vem tem a continuação desse nosso bate-papo, porque ele fala pouco, eu também falo pouco, então não foi suficiente, né, Nilton? Isso. Te espero no próximo programa. E não esqueça de fazer a sua inscrição no meu canal no YouTube. Vai lá, toca o sininho, Valéria Novelli Oficial. Tchau, tchau. Até semana que vem. Com Valéria Novelli, é luz, é força, é brilho que contagia. Conectados, o programa da vida, trazendo amor, empoderar é alegria. Tem gente que inspira, tem tema pra pensar, beleza, saúde, sonhos pra realizar. Mulher que fala, que faz, que brilha no bem. Conectados é pra todos.